irmãos que gravam, né? Que vão estar gravando. Pode preparar para andar, para rodar, porque eu não sou um pastor normal. Então, ao mesmo que eu estou aqui, eu estou lá, eu estou aqui, eu estou lá. Estão entendendo, né? Então, vai dar um vácuo aqui, vai sumir, depois volta, depois volta. Vamos ler, irmãos, a partir do versículo 14. Glórias a Jesus. Diz assim, Efésios 5,14. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Nós vamos orar para Deus continuar falando conosco. Quem já ouviu a voz de Deus de alguma forma aqui nessa noite? Glória a Deus. Nós vamos orar para Deus continuar falando conosco. Aleluia. Aqueles que dormem devem despertar. Este sono que fala aqui não é um sono da carne, não é aquele sono que é quando estamos cansados, quando estamos dormindo ali no nosso momento de repousar à noite ou em outros horários, mas é um sono aqui espiritual. E que é esse sono espiritual? É um estado de desconexão, de estar desligado das realidades espirituais. Quando nós dormimos fisicamente, nós nos desligamos do mundo ao nosso redor, espiritualmente falando,
quando alguém dorme espiritualmente, essa pessoa, ela perde a percepção das coisas de Deus, ela perde a conexão com o reino dos céus. Essa pessoa não está mais ligada à voz do Espírito Santo, à palavra de Deus e às coisas que vêm das mãos do Senhor. Então, igreja, nós somos chamados aqui para nos despertar do sono espiritual, para nos levantar do meio dos mortos. Esses mortos não são mortos físicos, mas são também aqueles que estão mortos espiritualmente. Essa é uma palavra, obrigado, essa é uma palavra para nos levantar, para nos despertar, para sermos esclarecidos por Cristo. Igreja, estamos vivendo a última hora, estamos vivendo os últimos dias, e o mundo, o diabo e a carne querem nos fazer ficar dormindo. E há muitos cristãos que estão dormindo espiritualmente, não estão percebendo que Jesus está voltando, não estão tendo noção das batalhas espirituais, não conseguem discernir a voz do Senhor. Deus está falando na palavra, Deus está falando nos louvores, Deus está falando nos sinais, Deus está falando no cumprimento das profecias. E há muitos cristãos que querem só comer, beber, brincar, festejar, passear, divertir, comprar, vender e viver a própria vida. Não tem nada de errado com isso que eu acabei de falar, mas nós devemos e podemos viver tudo de bênção que Deus proporciona para a gente nessa terra, mas sem estarmos desligados. Devemos viver o melhor de Deus nessa vida, mas conectados com as realidades espirituais, porque quando Jesus voltar, Ele vai buscar uma noiva que está aguardando Ele, uma noiva que está preparada, uma noiva que está preparada de pé, uma noiva que está preparada vestida de branco, uma noiva que está atenta à sua voz, à voz do noivo. Quando o Espírito diz, aí vem o noivo, aí vem o esposo, a igreja, que a noiva precisa estar atenta para ouvir a voz do Senhor. Então, igreja de Jesus, é tempo de se despertar. Nunca foi tempo de dormir espiritualmente, mas hoje muito menos, porque estamos vivendo a última hora e Satanás está com sede das almas. Satanás quer arrebatar as almas. Ele não está interessado primeiramente em quem está lá fora, ele está querendo arrebatar os que estão aqui dentro, está querendo levar os que estão no meio do povo de Deus para ele, para o reino das trevas e finalmente para o inferno. É por isso que Jesus diz para nós, irmãos, aquele que está de pé, Jesus diz através do apóstolo Paulo, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Jesus diz claramente, aí já é a voz dele, lá no Apocalipse, ele vai dizer lá em Apocalipse, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Satanás não está interessado no teu emprego, no teu casamento, na tua casa, na tua saúde, nas tuas finanças. Não, ele pode atacar essas coisas para atingir o que ele realmente quer. Ele quer a tua alma, ele quer a tua coroa, ele quer tirar o teu direito de morar no céu. Por isso, igreja, é tempo de despertar. Abre os olhos espirituais para este último momento da igreja na terra, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Estamos num exército, estamos no meio de um campo de batalha, e as bombas espirituais estão caindo de todos os lados. Mas nós, igreja, se nós não estivermos acordados no meio do campo de batalha, nós seremos alvos fáceis. Nós seremos facilmente atacados e atingidos. Mas o soldado, quando está despertado, ele está em estado de alerta. Ele olha assim, olha nos 360 graus, à sua direita, à sua esquerda. Ele olha à sua frente, ele está prestando atenção na retaguarda. Ele está atento, porque se o mal vier da direita, ele está pronto. Se vier da esquerda, está pronto. Se vier pela frente, está pronto. Se vier por trás, ele está protegido, porque ele está acordado. Agora, um soldado que está dormindo, meus irmãos, ele não tem como se proteger de nada. Ele pode ser atingido, pode morrer. E há muitos no meio do povo de Deus que estão morrendo, que estão perdendo a graça, que estão perdendo a força, que estão desistindo de servir a Jesus. Por quê? Porque na hora de estarem acordados,
pecados estão dormindo com o sono da indolência, o sono chamado sono espiritual. Não estão ligados no que Deus está falando, mas eu creio que você nesta noite está acordado, está despertado e vai continuar despertado até a volta de Jesus. Sim ou não? Diga glória a Deus. Então aqui diz: é tempo de despertar. Desperta, levanta-te, porque o Senhor te esclarecerá. Nós precisamos nos despertar para as realidades espirituais. Eu quero falar sobre algumas aqui nessa noite. Quero falar 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, onde a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Igreja, é tempo de despertarmos para mais oração. Eu sei que todos nós oramos, mas é tempo de orar mais, de despertar para essa realidade de que precisamos tirar mais tempo para falar com Deus. Falar com Deus no culto. Aproveita todos os momentos para estar falando com Deus dentro do culto. Mas quando terminar o culto, vai falando com Deus na tua casa, no teu caminho, no teu carro, no teu coração. Vai falando com Deus lá dentro da tua casa. Vai conversando com Deus até na hora de você dormir. Quando você acordar, fale com Deus. Viva o seu dia inteiro conversando com Deus. Há momentos que nós vamos poder falar verbalmente, audivelmente, mas em muitos momentos não podemos verbalizar, mas podemos estar orando aqui dentro. Olha, nesse lugar chamado lugar secreto da tua vida, aonde ninguém pode passar a não ser você e Jesus, e Ele passa, e Ele ouve a oração que você faz dentro do teu coração. Então ore, igreja, porque este é o momento de orarmos mais. Se você não tem conseguido orar, a partir dessa noite, essa é uma palavra profética. O Senhor está renovando as suas forças, e você vai sair daqui hoje com a tua alma queimando, com a tua alma acesa, aleluia, de desejo de orar, de falar com Deus e desfrutar da satisfação da oração. Porque quando nós descobrimos que a oração não é um peso, que a oração não é um fardo, que a oração não é um encargo, não é arrastar algo pesado, mas é um momento de satisfação da alma para com o Senhor, meu irmão, minha irmã, você vai mexer em todo o seu tempo para separar um tempo maior de oração para Deus. Amém? Descubra isso, descubra. E como vou descobrir, pastor? Você só descobre isso na prática. Se você nunca sentiu o que é o gosto de uma maçã, de uma laranja, eu poderia pegar a laranja, a maçã ou outra fruta e mostrar para você a forma, e explicar para você, e desenhar para você, e expressar no meu rosto aqui o gosto que eu sinto, mas você nunca iria ter a sua experiência até o dia que você pegasse uma maçã e pegasse uma laranja ou outra fruta e experimentasse. Quando eu digo que a oração é um momento de prazer e satisfação espiritual, e você talvez não consiga entender espiritualmente, você compreende o que eu quero dizer, mas você ainda não desfruta disso, eu te convido a colocar o seu joelho no chão e a dizer: Deus, eu quero sentir prazer na oração. Eu não quero estar orando aqui pesado, eu quero estar orando porque eu gosto, porque eu amo, e quando eu começar a orar, eu não quero sentir vontade de acabar. Amém? Diga glória a Deus. É tempo de despertarmos também para uma outra grande realidade que está em Hebreus capítulo 12, no versículo de número 14. Aleluia, vai glorificando ao Senhor da igreja. Ei, glórias a Deus. Hebreus capítulo 12 e no versículo 14, a palavra de Deus, ela diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tempo de despertar para a santificação. E o que é santificação? O que é ser santo? É um chamado de Deus para todos nós. E o que é ser santo? É ser separado, é se separar do pecado, é se afastar daquilo que desagrada aos olhos do Senhor, é andar numa outra via, numa via onde a palavra de Deus, a vontade de Deus é o que é o seu estilo de vida. Santificação não é perfeição.
perfeição. Santificação não é isolamento da vida. Santificação não é santarrice, chatice, enjoamento. Santificação é você viver uma vida normal, mas sem se contaminar com as coisas deste mundo. É você sorrir, é você ter sua família, viajar, desfrutar das bênçãos financeiras, trabalhar, estudar, entrar, sair, viver a tua vida, mas sem sujar as suas vestes espirituais com aquilo que o mundo oferece. Isso é santificação. Então é você estar no meio do ímpio, mas não falar impiedade. É você estar no meio dos prostitutos, mas não se prostituir. É você conviver com adúlteros, mas não ser adúltero com eles. É você andar no meio dos mentirosos, mas viver a verdade. É você andar no meio dos feiticeiros, mas você ser um adorador do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Isso é santificação. Santificação é também a proposta contínua de ser uma pessoa arrependida. Ou seja, quando você errar, confessa e deixa e alcança a misericórdia naquele exato momento. Santificação é isso. Eu volto a dizer, não é perfeição. Não é perfeição, não é a pessoa que nunca erra. É claro que este é o nosso alvo, é não errar mais. Mas se você errar, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o nosso advogado, é aquele que está à destra do Pai. Ele fala por mim e por você. A Bíblia diz aqui na primeira carta de João: filhinhos, eu vos digo isso para que não pequeis, mas se você pecar, você tem um advogado para com o Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Olha aí, ó, 1 de João capítulo 2. Meus filhinhos, estas coisas eu vos escrevo. O que ele acabou de escrever? Ele acabou de escrever que se alguém diz que nunca pecou, engana-se a si mesmo e está na mentira. Mas se alguém reconhece que falhou, confessa o pecado, versículo 9 do capítulo 1, sabe que o Senhor é fiel e justo para te purificar dos seus pecados. Amém? E aí no capítulo 2 diz: vos escrevo essas coisas. O que? A gravidade do pecado, a realidade do perdão. Eu vos escrevo essas coisas, não para que você fique tranquilo dizendo: ah, pequei, peco e pecarei. Não, é para que você não peque. Mas se acontecer de pecar, olha o que está escrito aí: você não está condenado, porque você tem um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? É o pagamento. Ele pagou o preço pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos individualmente, mas pelos de todo o mundo. Amém, igreja? Então, santificação é isso. Viva essa realidade em nome do Senhor Jesus. Nós também é tempo de despertar para uma outra realidade espiritual, que está em Marcos capítulo 16, no versículo 15. Glória a Deus. Eu falei sobre a oração, falei sobre a santificação, e agora eu quero falar sobre a missão. A missão. Então está aqui em Marcos 16, versículo de número 15. Glória a Deus. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aqui, igreja, é a voz de Jesus falando para os seus discípulos há mais de 2000 anos atrás. Mas a voz de Jesus continua ecoando. Por que eu sei que continua ecoando? Porque até hoje tem discípulos de Jesus. Quem são os discípulos de Jesus? Discípulo é o seguidor. Quando alguém é discípulo de outro, é porque segue as ideias de alguém, segue os passos, os exemplos, os ensinamentos. Você segue o ensinamento de Jesus, então você é discípulo de Jesus. Então essa ordem continua sendo para mim e para você.
ide e pregai o evangelho a toda criatura. Irmãos, nós temos essa responsabilidade, nós temos essa incumbência, nós temos este chamado, nós temos esse privilégio de anunciar a boa nova. O evangelho é boa nova. O que é boa nova? Boa nova é a boa notícia. Que boa notícia é essa? A boa notícia para o pecador que pensava que estava perdido, para a humanidade que não tinha mais esperança, a humanidade que estava longe de Deus. Aí Jesus veio com a boa notícia: tem jeito, tem esperança, vocês não precisam se perder eternamente. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa nova que Jesus anunciou, e agora ele transmite aos discípulos: vão e falem a mesma coisa para as pessoas. Irmãos, para pregar o evangelho, você não precisa ter um microfone na mão, você não precisa estar dentro de um terno, você não precisa saber falar bonito, você precisa de duas coisas pelo menos: você precisa de ter tido uma experiência com Jesus que salva, e você precisa acreditar na mensagem salvadora dele. Se você tem Jesus na sua vida e acredita que essa mensagem é poderosa para salvar, então você já tem o que você precisa para anunciar o evangelho. Abre a tua boca: pastor, não sei falar, pastor, eu sou tímido, pastor, eu tenho vergonha. Tudo isso Deus está jogando por terra hoje. Você vai abrir a boca, ele vai te dar a palavra. O Senhor está tirando agora a timidez, está te dando ousadia. O Senhor está agora queimando essa vergonha espiritual e te dando coragem. Aleluia! Porque eu vou declarar sobre a tua vida. Deus vai trazer no teu caminho muita gente com sede de salvação, muita gente precisando de Jesus, muita gente precisando da palavra de Deus. E aí você vai sentir ferver no teu coração, você vai sentir algo te incomodando, e a pessoa vai falando: eu estou sofrendo, eu estou perdido, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu não tenho mais esperança. Ah, será que tem jeito para mim? Você ouvindo, e a pessoa falando para você: minha família está acabada, o meu lar está destruído, a minha história terminou, eu vou tirar minha vida, eu não tenho paz, eu não consigo dormir. E algo vai queimar dentro de você, você vai sentir ferver, e você não vai aguentar, e a tua boca vai falar: olha, tem esperança para você. A esperança é Jesus. Jesus muda, Jesus transforma, Jesus salva, Jesus. Depois dessa primeira palavra, meu irmão, aí já era. O Espírito Santo vai te tomar, meu irmão. O Espírito Santo vai tomar tua boca, vai tomar tua língua. Quando você assustar, meu irmão, você já pregou o evangelho, e aquela pessoa já vai estar ali. Bom será se já não vai estar até chorando, porque as almas estão sedentas de Jesus, e nós somos os responsáveis por pregar o evangelho. Aqui está cheio de anjos, mas se eu soltar esse microfone e falar assim: anjo, fala aqui no microfone, fala de Jesus, eles não vão falar, porque Deus não deixou eles pregar o evangelho. Deus não permitiu eles pregar o evangelho, mas Deus ordenou a igreja pregar o evangelho. Por isso o evangelho, a pregação do evangelho não pode ser vista como uma coisa pesada. A pregação do evangelho é para mim e para você um privilégio. Olha aí a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, versículo 11, versículo 10, na verdade, versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Está falando aí que a fé gera a salvação da sua alma. E essa salvação da alma, os profetas antigamente inquiriram, eles perguntaram, eles queriam saber: estamos falando de um tempo de graça, estamos falando de um Salvador, o que é isso? Eles profetizaram, mas eles não entendiam exatamente o que seria. Olha aí, indagando que tempo, ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que eles haviam de seguir. Eles perguntavam: o Espírito Santo, quando que vai ser isso? Quando que vai vir o Salvador? O que vai ser a salvação? Eles não sabiam. Aos quais foi revelado, aí o Espírito Santo falava para eles assim: olha, vocês estão falando, não é para vocês mesmos, não é para esse tempo de agora, mas para o tempo futuro, que Pedro agora se inclui para nós. Aleluia. Eles ministravam lá, Isaías, quando fala do Salvador, em Isaías 53, não é?
Isaías 53, você conhece muito bem. Verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, que assim que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, fala de salvação, é um versículo só, tem muitos outros. Eles falavam para nós, eles não entendiam esse mistério, aos quais foi revelado, não é para vocês, é para o tempo futuro. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. As maravilhas da salvação foram anunciadas a nós agora por aqueles que pelo Espírito Santo pregaram o Evangelho. Aí eu trouxe vocês a todos esses versículos para que você entenda o que eu quis dizer. Os anjos não pregam para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Eles têm vontade, eles têm desejo, eles queriam pregar, mas a mensagem, vão e preguem, o Evangelho foi dada à igreja. Os anjos tinham vontade de pregar, mas Deus foi para a igreja. E os anjos continuam interessados na mensagem. Aqui está cheio de anjos, irmãos. Aqui está cheio de anjos. Eu vou falar para vocês, igual eu falei lá em cima ontem. Eu não estou lendo revistinha, não estou vendo jornal aqui, olha aqui, não tem nada aqui escrito aqui, desenhado aqui. Eu não estou com o notebook aberto aqui no Google, pegando mensagem pronta para pregar para vocês, não. O que eu estou falando aqui veio pelo Espírito Santo. Essa palavra veio do Espírito Santo. Eu estou dizendo isso, é que muitas coisas que eu estou falando aqui, nessa noite, tem anjos aqui que não sabiam. E quando terminar esse culto, eles vão encontrar com outros anjos, aleluia. E os anjos vão perguntar: onde você foi hoje? E ele vai falar: eu fui na missão Glória de Cristo, lá do bairro de Holanda. E aí, como é que foi o culto? O culto foi maravilhoso. Jesus falou lá naquele culto. O Espírito Santo estava lá. Nós sentimos a presença de Deus com aquela igreja. Deus operou no louvor, Deus operou nas orações. E a pregação, o que você tem para falar para nós? A pregação foi pregado lá muitas coisas. Foi falado sobre despertar, foi falado sobre orar mais, foi falado sobre santidade, foi falado sobre pregar o Evangelho, foi falado sobre tudo isso. E aí os anjos vão conversando e vão aprendendo essa mensagem, que muita coisa eles ainda não sabem, mas eles ouvem a igreja e eles recebem pela igreja o ensinamento a respeito da graça. Eles se alegram por isso, eles ficam felizes por isso. Por isso eu digo, igreja, receba o privilégio na sua vida, que você tem de entender o Evangelho, que você tem o Espírito Santo, e Deus vai ser com a tua vida para ganhar almas. Quem se dispõe, diga: eu me disponho a pregar o Evangelho a toda criatura, todos que passarem no meu caminho. Que Deus me dê a oportunidade, eu vou falar de Jesus. Igreja, a nossa missão é falar. A palavra de Deus já é ungida e poderosa para operar nos corações. Agora, quem convence é o Espírito Santo. Não tenta converter ninguém à força. Não tenta converter ninguém na marra, porque isso não funciona. Nós temos que pregar. A palavra de Deus vai funcionar naquele coração, e o Espírito Santo vai convencer. E aí fica com cada pessoa a decisão de aceitar ou não a mensagem. Muita gente desiste de pregar porque eu sei que é na boa vontade, eu sei, mas muita gente desiste de pregar porque tentou forçar o pai a aceitar Jesus, a mãe a aceitar Jesus, o irmão a aceitar Jesus, e eles não quiseram. Teve uma vez que eu fui fazer uma visita numa casa, e era uma casa de pessoas não evangélicas, e ali tinham muitos objetos, coisas que não agradam a Deus. E nós fomos lá, um grupo de jovens fomos lá, e tem coisas que, desde novo eu já tinha muito bom senso. Então eu tinha o bom senso que a gente não deve entrar na casa dos outros e mexer nas coisas dos outros, e mandar nas coisas dos outros, meter a mão nas coisas dos outros. Quem convence é o Espírito Santo. Então a gente já tinha esse bom senso. Então a gente foi, oramos, nós fomos, oramos, pregamos, terminamos e fomos embora para a nossa casa. Mas aí, passado algum tempo, foram outras pessoas de outras denominações lá, de outra denominação lá, e já chegaram falando: tira isso aqui, e começou a colocar nomes: tira isso aqui, joga isso aqui fora, joga esse negócio aqui fora. Irmão, o negócio deu um problema, deu uma confusão, entendeu? Deu briga, a família não quis nem saber mais do Evangelho, por falta de sabedoria. Lança a mensagem e deixa o Espírito Santo trabalhar, porque a sementinha vai no coração hoje,
e pode ser que não teve efeito nenhum, mas daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a mais, aquela semente está lá florescendo, e um dia a pessoa olha para tudo aquilo e não vê mais sentido naquilo. Por quê? Porque encontrou o verdadeiro sentido em Jesus, que conheceu através de uma mensagem que você pregou um mês, um ano ou mais tempo atrás. Entenda o mistério do Evangelho, amém? A minha ex-sogra, já falecida, ela tinha essas mesmas situações com ela, mesmas situações que eu falei aqui, que eu não vou entrar em detalhes, que vocês já entenderam. Ela tinha essas mesmas situações, e a gente orando, converte, transforma, muda aquela história, muda em nada, irmão, nada. Até que um dia eu me assustei, porque ela me mandou uma mensagem: chama Cristiano aqui. E eu fui lá na casa dela, e quando chego no quarto dela, ela diz: Cristiano, eu quero aceitar Jesus. E eu perguntei: a senhora tem certeza? E ela disse: tenho. Então levante a sua mão e aceita Jesus. E ela fez a confissão pelo Evangelho, mas as coisas continuaram lá. Aquelas coisas que ela tinha continuaram lá. Eu não mexo, não falo nada, a não ser que a pessoa me pergunte e queira aprender. Deixei lá. Passado mais ou menos uma semana, ela mandou uma sacola para mim e mandou uma mensagem. Cristiano, isso aí é para você consumir com isso para mim. Eu não quero mais saber de nada disso. Para mim isso acabou. Eu não tenho mais fé nisso. A minha fé agora é só em Deus, é só em Jesus Cristo. Amém? Sabe o que é aquela conversão impossível, que ninguém acreditava que podia acontecer? Pois é, aconteceu para a glória de Deus. E foi tão de Deus, irmãos, que passados aí 30 dias, 40 dias, ela partiu para a eternidade. Porque o Espírito Santo salvou, preparou e levou para a glória dele. Alguém que viveu uma vida toda nas trevas, na última etapa da vida, ninguém sabia que ela ia partir. Na última etapa da vida, o Senhor trabalhou assim na vida dela. Sementes plantadas durante muitos anos atrás. Fica de pé, por favor. Nós vamos agradecer a Deus por essa noite. Eu agradeço a Deus pela tua vida, por você ter tido coragem de ter vindo no culto